No vídeo de hoje nós iremos ver o episódio especial de Halloween de Uma Família da Pesada que nos mostrou umas coisas inusitadas, como por exemplo a estranha relação colorida do Stewie com seus dois amigos. E nesse episódio chegamos a descobrir que o Joe participaria de um concurso de abóboras, o que também deixava ele um pouco apreensivo sobre o seu concorrente. E seus amigos percebiam um comportamento inusitado da Bonnie com o mesmo. Enquanto isso, Stewie planejava se fantasiar de um casal junto do Brian para o Halloween. Porém, como seu amigo não estava com muita paciência para esse tipo de coisa, Stewie optou por usar um outro método para fazer o que tanto queria. O episódio começa em uma loja de fantasias para o Halloween, com o Peter falando para as crianças que como eles eram pessoas questionáveis, logo não precisariam usar provadores e apenas iriam se trocar no meio da loja. Após isso, Stewie falava com o Brian sobre os dois se fantasiarem de uma dupla de cantores, com o garoto logo escolhendo usar a fantasia da cantora. No entanto, Brian aparentemente já tinha planos para fazer no feriado, e o Stewie continuava insistindo que ele o acompanhasse para sair pedindo doces. Ao mesmo tempo, Chris mostrava suas incríveis habilidades com aquele objeto, deixando aquela mãe junto de seu filho bastante assustados com seu comportamento. E o garoto no final chegou a ficar bastante louco enquanto continuava mostrando os movimentos. De volta em casa, Peter junto do Cleveland e do Quagmire iam falar com o Joe, e logo questionam ele a respeito daquela abóbora gigante, mas acabam rindo quando ele fala como conseguiu a mesma. E enfim Joe revela que vinha cuidando da abóbora por meses, e tinha como objetivo ganhar o concurso que sempre perdia para um outro competidor, com ele também falando que o competidor era de uma outra região da cidade, e o Quagmire percebendo que já havia ouvido falar no nome daquele cara. Porém, quando lembra que haviam alguns rumores dele com a Bonnie, Joe revela que eles apenas faziam coisas de abóbora. Enquanto isso em casa, Stewie e Brian já experimentavam a fantasia da dupla de cantores, e o garoto continuava comentando sobre ter escolhido se fantasiar da cantora. Porém, Brian já não aguentava mais estar vestindo aquela roupa, e fala que não poderia ficar o dia todo lhe fazendo companhia. Em seguida, Stewie começou a realizar a coreografia e logo conseguiu fazer com que o Brian continuasse com a roupa. Porém, ele também continuava não estando nem um pouco animado para fazer isso, o que acaba fazendo o Stewie perceber que ele talvez não quisesse estar ali, com o Brian logo confirmando aquele seu comentário, e falando que não passaria os próximos 2 dias recebendo ordens dele. Porém, como Stewie havia começado a levar aquela fantasia a sério demais, pois estava até se comportando como se fosse realmente aquela cantora, o que acaba fazendo Brian enfim desistir de continuar com aquilo, e aconselhou que chamasse o Rupert para ser a sua dupla na noite de Halloween, com ele também falando que pretendia sair com seus outros amigos. Porém, Stewie também sabia que o Brian não tinha um amigo sequer além dele, mas o garoto também pensou na possibilidade do seu urso de pelúcia usar a fantasia, enquanto Brian voltava ali para lhe devolver o bigode além de questionar aonde havia arranjado mesmo. E então descobrimos que o bigode pertencia a ninguém menos que o jornalista do Canal 5. Já de noite no Ostra Bêbada, enquanto Peter e a turma bebiam algumas cervejas, e Joe falava sobre uma coisa que havia lido sobre os nativos americanos, pois eles aparentemente usavam todas as partes da abóbora para uso pessoal, além de também fazerem diversas outras coisas usando as abóboras. Porém, Cleveland percebe que ele na verdade estava falando sobre os búfalos, enquanto Joe decidia dar uma olhada em sua abóbora com aquela câmera, mas acaba tendo que ir para casa após ver um passarinho bicando a mesma, e também após o Cleveland ter perdido a paciência com aquele papo sobre a abóbora, com ele chegando a se desculpar pelo seu momento de raiva. Porém, seus amigos também já estavam sem paciência com o Joe, e o Peter acaba sugerindo que eles escondessem a sua abóbora como forma de vingança. Enquanto isso em casa, Stewie fazia uma clássica referência ao Victor Frankenstein, e após ter pego algumas características marcantes de alguns famosos, tendo pego até mesmo uma parte inusitada do corpo de um famoso, Stewie através daquela coleira para conduzir eletricidade, e não por qualquer outro motivo inusitado que ele gostasse. O garoto então estava pronto para fazer o seu urso de pelúcia criar vida, chegando a usar os raios para realizar aquele seu objetivo inusitado. Porém, quando enfim termina o processo, ele acaba descobrindo que o Rupert não estava vivo, e chega a realizar o procedimento novamente, mas não obtém resultados diferentes. Momentos depois, Peter e seus amigos continuavam com a ideia de esconder aquela abóbora. Porém, eles também descobrem que o Peter não havia planejado aonde iria esconder a mesma, com ele relembrando que no início todos haviam amado o plano, o que acaba lhe deixando bravo e o fazendo soltar a abóbora. No entanto, eles também lembram que o Joe ficaria furioso quando descobrisse, além do Cleveland ser descoberto que vinha usando aqueles sapatos baratos. Momentos depois em casa, Stewie falava com o seu urso de pelúcia sobre o Brian, falando que ele considerava como seu melhor amigo, mas infelizmente acabou recebendo o pior tratamento possível dele, e chegou a falar sem arrependimentos que gostaria
gostaria que o Brian fosse jogar no Vasco. Porém, quando Stewie falou com o Rupert, mas logo em seguida pegou no sono, seu urso de pelúcia inesperadamente levantou com vida própria e o agradeceu por tudo que havia feito por ele, além de também ter lhe dado a vida. E como seu melhor amigo iria realizar aquele seu desejo de desviver o Brian, mas antes precisou se deliciar com aqueles salgadinhos. Já na manhã seguinte, enquanto Peter e seus amigos tentavam consertar a burrada que haviam feito, Joe acabou chegando ali de uma forma bastante inusitada e quase chegou a fazer uma atrocidade que foi evitada pelo Peter, com ele falando que poderiam reverter toda aquela situação. Porém, Joe não tinha mais esperanças de ganhar aquele concurso, pois precisariam colocar mais de 130 quilos dentro da abóbora para ganhar o mesmo, o que acaba dando ao Peter uma ideia brilhante de como eles poderiam consertar aquilo, pois com o seu peso ele poderia entrar na abóbora e fazer o Joe ganhar o concurso, e queria fazer aquele competidor perder que vinha fazendo umas coisas com a Bonnie, com o Joe voltando a comentar que eram apenas coisas de abóbora. Já no concurso, enquanto o prefeito anunciava que o Peter havia ganhado o concurso de comer tortas, e ele ao mesmo tempo tentava ir pegar o prêmio ainda dentro da abóbora, aquele outro competidor tão falado acaba chegando ali, deixando todos do concurso de boca aberta com sua presença. Momentos depois, enquanto a avaliação das abóboras já havia começado, e a turma continuava de boca aberta com aquele competidor, o mesmo acabou indo trocar algumas provocações com o Joe, porém Peter quase chegou a estragar o plano quando falou de dentro da abóbora, e Joe no final acabava ficando bastante furioso com aquele cara, além de também ser pego de surpresa com a Bonnie junto dele, mas novamente descobre que se tratava apenas de coisas de abóbora. Durante isso todos eram pegos de surpresa com Joe vencendo o tão desejado concurso, mas ele também acabou sendo surpreendido naquele meio, pois descobria que a abóbora vencedora era escrita em um concurso estadual. Um tempo depois, na noite de Halloween, Meg acaba percebendo uma criança vestida do urso de pelúcia do Stewie. Enquanto isso, o garoto ficava bastante feliz com a descoberta, pois a máquina de criar vida acabou dando certo no fim das contas. Durante isso, Stewie logo recorda do real objetivo de ter feito aquilo. No entanto, Rupert não havia esquecido da promessa que havia feito, e relembra que o Stewie acabou falando que gostaria que o Brian fosse desvivido, com ele chegando a sumir do local e o garoto falando que precisaria salvar o seu amigo. Enquanto Stewie procurava por Brian pelo bairro, ao mesmo tempo que aqueles garotos tiravam foto dele para postar no Instagram, ele, ao ter entrado no aplicativo para ver aquela tal foto, acabou também descobrindo aonde o Brian estava naquele momento, o que infelizmente também serviu para o Rupert saber a localização dele. Um tempo depois, no concurso estadual, Joe junto do Quagmire e do Cleveland chegavam ali para encontrar o Peter, e após terem falado que levariam a noite toda para procurá-lo em cada uma das abóboras, eles logo descobrem que Peter estava bem ali naquela abóbora. Durante isso, aquele competidor acabou chegando ali, e revela que ainda não estava convencido com aquela vitória do Joe, falando algumas coisas estranhas que percebeu do ano passado até os dias atuais, ao mesmo tempo que Peter comentava sobre estar com uma vontade absurda de ir ao banheiro, o que logo fez o Joe admitir a trapaça que eles haviam usado para ganhar. Porém, todos da competição também haviam feito a mesma, inclusive aquele competidor que vinha usando seu filho dentro da abóbora para ganhar, o que no final de tudo resultou com o Joe por algum motivo se apaixonando por ele. Enquanto isso, no cemitério, Stewie chegava no local, mas já era um pouco tarde para salvar o seu amigo. Porém, como Rupert não estava muito afim de conversas, Stewie acabou tendo que tomar a difícil decisão de mandar o seu amigo de pelúcia para jogar no Vasco, ao mesmo tempo que chorava bastante pelo que estava fazendo, e logo se desculpava com o Brian por tê-lo colocado naquela situação. E já em casa, Lois tirou Rupert da máquina de lavar totalmente restaurado.